Para Dersu, chaleira é gente, água é gente, fogo é gente, vento é gente. As almas são gente. Todos têm vida própria. Segundo ele, a água, o fogo e o vento são gente poderosas. E quando ficam zangados, podem fazer grandes estragos. Venha conosco acompanhar uma análise especialíssima sobre o filme Dersu Uzala. Bom, pessoal, antes de iniciar, eu gostaria de dizer que analisar esse filme para mim é muito especial e digamos que eu esteja aqui de coração aberto fazendo esse vídeo especial de um filme especial que foi uma solicitação de um grande amigo, colega, uma pessoa que me ajudou muito no início da carreira, né, um professor de desenvolvimento econômico, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora, o Lorival. Essa análise é uma pequena demonstração, né, dessa parceria e que eu vou estar fazendo com o Lorival e espero contribuir, né, com os alunos de economia da UFJF. Eu já fui professor aí, né, no meu início de carreira e tenho muito orgulho, muitas boas recordações do período que estive aí. Tá joia? Ah, gostaria de dizer também para os colegas, estudantes da UFJF, que temos esse canal, o Cinema e Sociedade, e que temos uma dinâmica, uma certa agenda, né, que a gente cumpre semanalmente. Todo domingo a gente lança um vídeo e que nem sempre será possível atender as demandas, né, do professor Lorival, com a enorme quantidade de filmes que ele está sugerindo para vocês. Não iremos, enquanto canal, decupar o vídeo e colocar no formato, na estética, digamos assim, que o canal costuma trabalhar. Então eu vou disponibilizar para vocês o vídeo de uma forma, digamos, mais bruta e também com uma análise mais longa, e na medida em que conseguimos dar conta das nossas atividades, né, e das nossas agendas, aí sim as análises vão para o canal, e aí com um formato um pouco diferente, mais rebuscado, com inserts, né, com imagens de cobertura que vão ilustrar algum momento do filme, coisa e tal, que a gente queira chamar a atenção, e isso infelizmente não vai ser possível fazer sempre, ok? Obrigado, pessoal. Капитан, это самые главные люди. Этот люди пропадай, все пропадай. А это другой главный люди. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Cinema e Sociedade. Eu sou o Zé Luiz e hoje vamos falar sobre o filme Dersu Uzala, um filme de 1975, dirigido pelo japonês Akira Kurosawa, né? Foi uma produção nipônico-soviética e rendeu o Oscar de melhor filme estrangeiro, alguns outros prêmios, e surpreendentemente para mim não ganhou nenhum prêmio de melhor fotografia. O filme tem uma fotografia maravilhosa, é um filme que aborda sobre a relação entre homem e natureza e as contradições e os choques culturais existentes no
encontro de um capitão do exército russo, né, o Arseniev, com um, um caçador, né, da etnia Gold ou Nanai, né, que é uma etnia que vive nas regiões ali da Sibéria, né, da China. O filme se passa entre 1902 e 1908, um período que na Rússia a gente pode dizer aí que está passando por um processo ali de transição, né, de desenvolvimento em prol do capitalismo. Né? A Rússia tem um desenvolvimento tardio, né, de sua economia. O reino ainda é um reino absolutista, né? Não temos ainda a formação de um Estado moderno nesse período na Rússia. Né? Quem está no poder é o czar, e mas já havia sido realizada, né, ainda que tardiamente, a abolição da servidão, mas existia uma relação de campesinato comunal ainda muito forte, e ao mesmo tempo um início de processos de desenvolvimento. Em 1961, salvo engano, foi estabelecida a lei de reforma agrária no país. Então se estabeleceu novas relações no campo, o que favorece o desenvolvimento do capitalismo, a reforma agrária como um meio de não só instituição da propriedade da terra, mas também de aumento da produtividade. E a gente tem vários textos, né? Eu citaria como um material bem desenvolvido para se tratar a questão dos indicadores econômicos da Rússia. Eu citaria o livro do Lenin, O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. Né? Vou deixar aqui na descrição. Então, na Rússia já existe um funcionamento de uma agricultura capitalista, né? A formação de um capitalismo agrário já em funcionamento, sobretudo nas regiões da Rússia Central. Porém, nas regiões mais afastadas, a Rússia ainda está muito desocupada em termos de colonização, e muito ligadas a formações econômicas pré-capitalistas. Né? Poderia citar aqui um exemplo muito tosco, né, para quem estudou as etapas de desenvolvimento de Rostov. A gente estaria falando aí no início do século XX de uma economia que estaria na segunda etapa, ou na transição da primeira para a segunda etapa de Rostov, né? Um momento em que a economia deixa de ter aqueles traços extremamente rudimentares de formação econômica pré-capitalistas e começam a ter algum desenvolvimento industrial, ainda que de forma incipiente. Né? Não houve uma generalização do processo industrial ou das relações de produção capitalistas com trabalho assalariado e coisa e tal. Né? Então você tem trabalho assalariado em algumas regiões. Você, né, a proletarização do campo já é uma realidade nesse período nas regiões centrais da Rússia. Porém, em outras regiões, como a da Sibéria, que é onde se passa a maior parte do filme, né, ainda é uma região muito inexplorada, e que vive outras formas de organizações da vida, né, que são anteriores à organização capitalista. Beleza? Bom, pessoal, então, para finalizar essa questão
que diz respeito ao contexto histórico, tanto já havia uma proletarização, né, dos trabalhadores e coisa e tal, já existiam contradições sociais próprias da sociedade capitalista que em 1905 houve uma primeira revolução na Rússia, uma tentativa, né, de tomada do poder e que foi fracassada, né? Inclusive nessa tentativa de sublevação revolucionária, o irmão do Lenin, né, foi morto. Então já haviam ali, eu gostaria de destacar isso, né, as contradições sociais que estão postas na sociedade moderna, as contradições próprias do modo de organização da vida capitalista, né? Então, o filme vai tratar, isso é um ponto que eu pretendo voltar mais adiante, que é o choque cultural entre a forma de pensar, de agir, de trabalhar, de se sustentar de uma pessoa que vive dentro de uma sociedade, digamos, já civilizada e nos moldes da organização de uma sociedade moderna, da sociedade capitalista, e outro que vive imerso na natureza, sobrevivendo somente daquilo que ele consegue caçar, ele constrói as suas próprias cabanas como um nômade, né? Então cada dia ele dorme num lugar e tem uma relação com a natureza completamente diferente e, obviamente, a relação que ele tem para com a sociedade e com as formas de organização da vida é completamente distinta daqueles que vivem na cidade, né? E o filme tem uma abordagem antropológica, etnográfica, né, que busca quebrar diversos etnocentrismos, né, e nos leva à reflexão sobre a necessidade da alteridade, né, de olhar para o outro, né, de fazer o exercício, né, do que hoje em dia a gente fala muito da empatia, de olhar para o outro antes de pensar nas coisas sobre o nosso ponto de vista. E o filme passa uma experiência fenomenal. O filme trata-se de um roteiro adaptado, né, a partir dos escritos do capitão Arseniev, né, um capitão do exército russo, topógrafo, né, engenheiro agrimensor, enfim, que vai fazer expedições pela Rússia para fazer o mapeamento do país e coisa e tal. Em uma dessas expedições, na verdade duas, né? O filme acontece em dois momentos, né? Ele, no primeiro momento, né, em 1902, ele vai à Sibéria, para a região da taiga, né, que é a região das colinas, onde tem florestas e coisa e tal. Ele vai para essa região fazer um mapeamento topográfico da região e no meio da expedição aparece ali um caçador gold, né, um morador da floresta, digamos assim, uma pessoa que vivia totalmente solitária, obviamente tinha contato com a sociedade e coisa e tal, mas era uma pessoa que vivia ali isolada, né? E com uma conexão muito íntima e muito pura com a natureza, né? O nome dele é Dersu Uzala, né? Que dá o título do filme, inclusive. E nesse primeiro encontro, a forma que é construída a cena ali já mostra digamos, um choque de cultura, né? Fazendo a brincadeira com a palavra, né?
mas tem um choque cultural ali, já de cara, colocado naquela cena. Os soldados russos, de alguma forma, veem aquilo com muita estranheza e, de certa forma, desdenham, né, dos conhecimentos daquele, digamos, mateiro, né, daquela pessoa que vive ali na floresta. Mas o capitão Arseniev, ele percebe que aquele cara pode ajudar e pode dar contribuições e coisa e tal, e convida o Dersu para que ele passe a ajudar a fazer as inspeções. No dia seguinte, ele, sem dar uma resposta, ele simplesmente pega as coisas deles e começa a liderar a expedição. E aí começam a se passar ali questões importantes de ser destacadas. A primeira delas é que o Dersu é uma pessoa extremamente conectada com a natureza, né? A relação dele é muito pura, né? Muito simbiótica com a natureza, né? O Marx, por exemplo, né? Que foi um cara que debruçou sobre o trabalho, poderia citar George Lukács e coisa e tal, né? E essa relação homem-natureza, de uma maneira, digamos, mais filosófica, né? O Marx, ele tem lá no capítulo 5 do Capital que ele vai falar sobre os processos de trabalho e os processos de valorização, né? Existe um tipo de trabalho que é o trabalho que as pessoas realizam para sobreviver. Isso é transhistórico. Ele sobrepõe qualquer tipo de forma de organização produtiva material, né? Independe delas. O homem precisa de alguma forma trabalhar para se satisfazer. E existe outra que atende à valorização, né? A concentração de riquezas e coisa e tal. Essa é particular, específica do capitalismo. Né? Nessa relação de como sobreviver, e como sobreviver na selva, né, como um caçador, o Dersu, ele usa basicamente, ainda que sistematicamente, ninguém ensinou para ele, né, métodos filosóficos, como, né, se organizar, como processar, né, o conhecimento. Ninguém ensinou isso para ele. Ele fez isso baseado na observação. É um conhecimento popular, né? É uma sabedoria que ele adquiriu baseado única e exclusivamente pela experiência, né? Digamos que seja o saber popular. E como ele faz isso? Através da observação e das pistas que a natureza e as pessoas deixam na natureza e que ajudam ele a tomar as decisões e até mesmo prever determinadas situações. Então, esse conhecimento que eu poderia dizer que sistematicamente, epistemologicamente, né, ficou conhecido como método dedutivo, né, o Dersu, ele aplica esse método com base na observação e no que ele vai vendo de uma maneira assim de fazer inveja para o Sherlock Holmes. Ele chega e fala assim, olha, passou um chinês idoso, né, há poucas horas. Ele passou a noite inteira em claro e ele não dormiu. Ele falou assim, mas que porra é essa? Como você sabe que é um chinês? Hã? Não, é um chinês porque olha a bota. A bota é bota de chinês, você não tá vendo? Aqui, ó, a bota de chinês. E como você sabe que é velho? Né? Não, porque os velhos pisam com o calcanhar do salto, enquanto os jovens pisam com a ponta do sapato, né? Então, por isso ele sabe que é um idoso, né? Então, ele vai colhendo pistas, né? Ele falou, ó,
aqui por perto tem alguma cabana pronta. Ah, mas como você sabe? Ah, não, ó, tem cascas elementar, meu caro Watson, né? Ele, as pessoas retiraram cascas das árvores para fazer cobertura e uma possível cabana. Então, assim, o conhecimento é incrível, né? E esse conhecimento popular, ele se relaciona com o de um grupo tecnicamente bem formado, com treinamentos especializados em sobrevivência na selva e coisa e tal. E muitas vezes eles estão, apesar de todo o treinamento do exército e coisa e tal, eles estão assim muito, mas muito aquém, né, daquele conhecimento popular, né, dessa sabedoria popular que o Dersu apresenta, né? Outro elemento que também tem a ver com essa relação homem-natureza se dá a forma como o Dersu entende o meio ambiente, a ecologia e a própria inserção social do homem na natureza. Tá? Como eu disse lá atrás, ele tem uma relação muito simbiótica. O Marx, tá, que eu também citei lá atrás, o Marx ele trabalha opera no Capital com o conceito de contradição. Existem contradições, né, que estão colocadas na sociedade e que vão apresentando antagonismos, né, relações de oposição entre, né, uma tese, um objeto, uma antítese e produz uma nova síntese, coisa e tal. Curiosamente, quando ele vai falar do trabalho, pela primeira vez ele não usa a palavra contradição quando ele vai analisar a relação homem e natureza, né? Quando ele vai falar sobre o trabalho. Ele vai usar a palavra metabolismo. E quando ele usa a palavra metabolismo, ele está falando que existe uma interação, não é uma contradição. Essa relação não se dá por distensão, ela se dá por interação. Ainda que o homem, ao transformar a natureza nos processos de desenvolvimento das forças produtivas, do desenvolvimento social, ele destrua, né, para transformar, destrua a natureza, destrua o meio ambiente, e isso pode, em algum momento, vir até a colapsar o sistema. Né? Mas é uma relação metabólica. Né? Mas apesar de ser uma relação metabólica, no processo de desenvolvimento, o homem vai se distanciando da natureza na sua forma pura. Por exemplo, quando a gente chega numa cidade cheia de arranha-céus, a gente depara com um processo de desenvolvimento. Eu não estou falando necessariamente de desenvolvimento econômico, mas o sentido da palavra desenvolvimento. O processo de desenvolvimento ele está avançado. Por quê? Porque existem muitos processos de transformação da natureza, de tal modo que quando a gente olha para aquilo, a gente estranha se alguém falar isso é natureza. Mas né? É uma natureza transformada, mas muito transformada. Quando a gente pega esse celular, por exemplo, aqui existe muita natureza transformada. Né? Uma série de minérios, petróleo, né? Tem muita coisa, né, da natureza que foi transformada para que, né, essas coisas virassem, né, um celular. O Dersu não. O Dersu ele tem uma relação pura com a natureza. Tá? Ele, por isso que eu disse a palavra simbiótica. Ele está ali na natureza numa conexão total com a natureza. Né? E essa conexão ela é tão forte que para ele não há diferença entre vida orgânica e vida inorgânica. Não há diferença entre matéria e espírito. Não há diferença entre objeto e sujeito.
né? Existem passagens, eu fiz uma menção no início do vídeo, né? Que ele fala, olha, tudo é gente, tudo tem vida, né? Ele trata tudo como seres que têm vontades, que têm sentimentos e trata toda a natureza com muito carinho, respeito, né? E gratidão. E isso, né? Já cria esse primeiro elemento, né? Do choque entre culturas distintas, né? E denuncia também uma coisa que num texto muito bom para falar de como as pessoas sobrevivem, né, a partir de um aspecto mais genérico, vamos dizer assim, de análise da sociedade, né, o prefácio da crítica da economia política, né, escrito pelo Marx, ele vai dizer o seguinte: na produção social da vida, as pessoas contraem determinadas relações sociais, independentes da sua vontade. Né? As pessoas, elas se organizam, né, involuntariamente. Então você não escolhe onde você vai viver, onde você vai nascer, o que você vai fazer. Né? Essas relações sociais se refletem na forma pela qual você é, reproduz a sua vida. Como você vai fazer para comer, morar e vestir. Né? A forma como você se relaciona com as pessoas e se relaciona com a natureza para realizar trabalho e produzir as necessidades materiais para satisfazer, né, seja o estômago, seja a sua consciência, né, mas para sobreviver, né, isso determina as relações sociais de produção de uma sociedade. Né? E a forma como essas relações sociais de produção estão organizadas, elas correspondem a uma determinada fase, digamos assim, do desenvolvimento, né, econômico ou do desenvolvimento das forças produtivas, nos termos de Marx. Então, a depender da capacidade de transformação, dos instrumentos, né, do nível tecnológico que a gente tem, a forma de sociabilizar pode ser diferente. Né? E, nesse caso, a gente tem o Dersu, que está completamente imerso na natureza. A forma dele se relacionar socialmente é completamente distinta de uma pessoa que vive na cidade, né, que já tem uma sociabilidade no contexto de uma organização de sociedade capitalista, completamente distinta do outro. Né? E aí tem uma cena maravilhosa, né, em que eles encontram uma cabana e ao saírem da cabana para ir embora depois de terem descansado e coisa e tal, o Dersu ele faz questão de arrumar a cabana como um todo, deixa ela organizada, tampa os buracos no telhado para que não chova lá dentro e pede para o capitão fósforo, sal, arroz e ainda deixa a lenha seca. E os soldados e o general, eles não estão entendendo nada. Ele falou, por que você está fazendo isso? Ele falou, olha, assim como nós, outras pessoas passando dificuldades vão chegar aqui e vão precisar de um lugar para morar. Então, isso é um aspecto, né, da empatia, né, do caráter humano que está exposto ali no Dersu, que é maravilhoso, né? Tipo,
ele está pensando no outro, né? Ele não consegue ver as coisas de uma maneira egocêntrica e pensar em o que ele vai ganhar em troca, né? Muito pelo contrário. E para terminar, né, acaba a primeira expedição, o Dersu, né, ele vai caçar dentes de sabre, o, o Arseniev volta para a cidade. 5 anos depois, o Arseniev vem para fazer uma outra expedição e ele volta com a esperança de encontrar o Dersu. E ele tá lá e já passou muito tempo e não encontra o Dersu, não encontra o Dersu, não encontra o Dersu. Em um determinado momento eles se encontram novamente, né? Então tem um reencontro, né? Totalmente inesperado de duas pessoas possivelmente, né? Um território gigante. E nessa relação que acontece nesse segundo momento, o Arseniev percebe que o Dersu tá envelhecendo, que ele está perdendo a visão e que ele não tem mais condições de viver na floresta. E então o Arseniev convida o Dersu para morar com ele na cidade. O Dersu ele aceita, ele vai, né, para a cidade e ele começa a morar numa casa, né, uma pessoa que morava ao ar livre, né, fazia cabana quando precisava, né, às vezes dormia em árvore, às vezes dormia ao lado da fogueira, né, às vezes fazia uma cabana. E ele passa, nos termos dele, dormir dentro de uma caixa, né? E aí acontecem diversas contradições e diversos choques culturais, dos quais, na cabeça de um mateiro, um caçador gold, são inadmissíveis. Por exemplo, vender água, né? Ele se envolve em outro embrólio em que ele vai na praça da cidade e começa a cortar as árvores para apanhar lenha. E aí ele não pode, né? Tipo, as leis, né, dentro da nossa sociedade não permitem que a gente derrube árvores, né? Então as relações são completamente diferentes e o choque ele é absurdo, né? Então o, 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 o Dersu ele não se adapta com essa vida na cidade, né, que passa pela organização de uma sociedade mediada não pela sobrevivência e pela solidariedade, que eram princípios que norteavam a vida dele, mas sim pelo princípio da propriedade privada, né? E aí ele não consegue conceber isso, né? Inclusive a relação dele com o dinheiro. Ele fala, pra que eu preciso de dinheiro? Ah, dinheiro pra gente serve pra nada, né? E então esse é um elemento final aí da análise, né? Da qual eu acho que deixa uma mensagem muito bacana, demonstra esse choque e um pouco de como esse movimento e esses processos de transição entre aquilo que a gente conhece hoje como sociedade moderna, como sociedade, né, organização da produção capitalista, ele teve um processo longo e árduo até que se fosse modificado. E ainda assim, em certas regiões em que não estão diretamente relacionadas com esses processos hegemônicos de produção, ainda são muito estranhos. E isso não quer dizer que a nossa forma de organizar a vida é melhor que a deles ou que a gente seja mais inteligente que eles, né? Mas sim que são formas de organização distintas, diferentes. Tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Gostaria de pedir que vocês deixem seus comentários, né,
no vídeo. Se gostarem, curtam. Se puderem, compartilhem com os colegas. Né? Todos os domingos a gente solta um novo material, que pode ser uma análise, uma entrevista ou um debate. Tá bom? Obrigado, pessoal. Eu fico por aqui.